Olá, vocês que estão me assistindo agora. Gostaria de desejar a todos uma boa tarde e um bom estudo. Bom, eu venho falar sobre uma grande teoria sobre o Messias verdadeiro, sobre a primeira vinda do primeiro Messias, que é o Messias prometido, e sobre a mudança do Evangelho que fizeram. Como vocês podem ver, vocês que estudam história, teologia, alguns terem notado essa mudança. A mudança da Bíblia, a alteração da Bíblia. E como podemos ver esse estudo? Vamos saber agora, estudando a verdade, sabendo de tudo. Vamos começar sobre a história de Jesus, sobre o Messias. Quando o Messias, Yeshua HaMashiach, que na verdade Jesus representa um nome romano, Yeshua é o nome do Messias verdadeiro, na língua em que o Messias começou a pregar, chama-se o aramaico, junto com o hebraico. Quando o Messias ele começou a pregar, a sua história, antes que ele começasse a expressar suas ideias na volta de ano 30, por essa época ele começou a pregar em aramaico, com hebraico, como eu falei, em algumas aldeias e cidades palestinas, como vocês podem ver. A história, ela confirma um pouco disso. Bom, eu vou mostrar meu livro de história. Aqui, ó, vocês podem ver. História. Bom, como o Messias passou a pregar as suas ideias na cidade palestina, nas quais ele apresentava-se como Messias escolhido, Salvador, e pedia que todos demonstrassem o amor. Aqui, como todos chamam de Jesus, os brasileiros, lá em Israel chama-se Yeshua HaMashiach. Eu acho correto, porque lá o nome não se traduz, claro, o nome não é traduzido, é transliterado. E a diferença é que o nome foi traduzido de Yeshua para Jesus. A prova é bem clara. Quando o Messias começou a pregar, logo sua fama começou a se espalhar em Nazaré. Alguns ricos também vinham. Também podemos notar em alguma parte do Evangelho, do cristianismo, que o Evangelho ele foi mudado. Como foi mudado? Conselho de Nicéia. A enganação também teria que vir, como também na vida do anticristo, né? Todos podem notar. E a respeito da vinda do Messias, a primeira vinda, como infelizmente, essa alteração da Bíblia foi alterada, o Messias, quando ele começava a pregar, ele não começava a pregar sobre os ricos, sobre os justos. Não, ele começou a pregar, a vir para pregar, né? Para os arrependidos, para as pessoas que eram pecadores, os pobres, os necessitados. Lendo isso, vamos acompanhar aqui o versículo da Bíblia. Isso. Se você está me assistindo e tem uma Bíblia aí, olhe lá em Lucas, capítulo 5, versículo 10, adiante, versículo 10. Porque nessa parte da Bíblia, ela está certa. Analisando os conceitos da Bíblia, João Ferreira de Almeida, com as Escrituras Sagradas hebraicas. Não, o Messias aqui fala: não temas, de agora em diante será pescador de homens. Aqui, Lucas dá reverência de que o Messias está falando com Pedro, ou Jesus, a quem muitos chamam. Bom, aqui, como o Lucas dá essa referência, aqui o Eterno, o Filho do Eterno, Messias, ele veio, na sua referência, para os pobres.
e não para ricos. Como houve essa mudança aqui, infelizmente. Até que em 313, o imperador Constantinopla baixou o editor de Milão, que todo mundo sabe. Depois de 313, o século depois do Messias, do Cristo, ao qual todos chamam, veio em 325 o Concílio de Nicéia. O que é o Concílio de Nicéia? O Concílio de Nicéia era uma reunião entre bispos que discutia sobre a religião. Como todos podem ver, vou abrir meu celular para que todos possam ver. Bom, aqui está. O primeiro concílio de Nicéia foi um concílio de bispo cristão reunido na cidade de Nicéia, na Bitínia, atual Izque, província de Buzá, Turquia, pelo imperador romano Constantino em 325. Constantino I organizou o concílio do molde do senador romano e o presidiu, mas não votou oficialmente. Este concílio ecumênico foi a primeira tentativa de alcançar um consenso na igreja, através de uma assembleia representando toda a cristandade. Oséio, bispo de Condobá, provavelmente um legado papal, um poder papal, que ele está se referindo, pode ter presidido sua deliberação. Seu principal feito foram resolução da questão cristológica, da natureza divina, Jesus e sua relação com Deus Pai, a construção da primeira parte do credo niceno, a fixação da data da Páscoa e a promulgação da lei canônica em sua primeira forma. Aqui eles tinham uma reunião, e essa reunião foi mundialmente da religião, a qual todos já sabem que houve essa mudança, que eles prolongaram, e a mudança foi feita por quem? A pergunta que eu gostaria também de me perguntar, e às vezes perguntar às pessoas, por quem foi feito isso? Por Constantinopla, claro, sabemos que foi Constantinopla, o imperador de Roma. E como o evangelho foi mudado? Muitos cristãos do primeiro século, os cristãos do tempo do apóstolo Paulo, do tempo do apóstolo Pedro, por aí vai, eles acreditavam aos poucos na ideia de um paraíso na terra. Isso se empolgou entre os cristãos, os primeiros. Aí a partir de quanto? A partir de quanto o cristianismo se aderiva aos perseguidores, a qual foi passado, a história também confirma aqui, apesar das perseguições, o cristianismo, que antes era a religião dos humildes, foi ganhando seguidores entre os ricos e até mesmo entre as autoridades de quem? De quem? Roma. Aqui, vocês podem ver, meus irmãos, vocês que estão assistindo. Peraí, não sei se a câmera está pegando direito. Aqui, apesar das perseguições, o cristianismo, que antes era a religião dos humildes, foi ganhando seguidores entre os ricos e até mesmo entre as autoridades romanas. Aí, o texto aqui é o seguinte: até que em 313 o imperador Constantinopla baixou de Milão, documento que concedia liberdade de culto aos cristãos. Antes de morrer, Constantinopla resolveu batizar-se também. Depois dele, outros imperadores também resolveram se cristianizar, se batizar, a qual houve durante esse cristianismo que ele se batizou, ou talvez, conta isso, que ele se batizou, porque sabemos que no tempo do imperador Constantinopla, a Roma estava dividida entre a Roma
oriental e a Roma ocidental. Como a Roma do outro lado, desculpa a palavra, a Roma do outro lado do imperador estava ganhando, ele via assim situação necessária, sem saída, a qual ele talvez, né, deu essa ideia de convertido para talvez haver uma saída para ele. Mas tem que segue conta a história. Com o imperador Teodósio, aí já em 391, o cristianismo foi o quê? Transformado. Olha aí, irmão, a história contando a nosso favor. Foi transformado em religião oficial do Império Romano, deixando de ser a religião dos pobres e perseguidos para se transformar em religião de Estado. E aqueles que o rejeitavam era agora chamado de quê? Pagão. Por quê? Cristão. A partir de quando este evangelho foi transformado, os cristãos do primeiro século já o rejeitavam. Por que os rejeitavam? O evangelho deles? Porque houve essa alteração. Mas como essa alteração foi feita? Meu irmão, foi feita isso no concílio de Nicéia. Como eu li para vocês, papas de todas as religiões, de toda a planície ali estavam reunidos. E era de quem? Roma. E quem tinha o domínio daquela época ali? Roma. E quem perseguiu os cristãos do primeiro século? Roma. E quem se batizou, que diz ser batizado, e que diz ter se convertido, que na minha mente ele não se converteu, isso foi uma saída na guerra contra o outro lado da Roma, que a Roma estava dividida, foi Constantinopla, romano. Os imperadores, eles foram tudo romanizados. E essas religiões que saíram hoje, vamos dizer assim, evangelismo não. Essas igrejas como a Assembleia, Templo Central, outras igrejas assim, que saíram, ou até a própria Igreja Católica, tem origem aonde? Roma. Igreja Católica Apóstola Romana. Então, meu amigo, a prova está aí. O Evangelho de Cristo, de Yeshua, né? Yeshua HaMashiach, o Evangelho do Messias, Filho do Altíssimo, foi alterado. E você que está no erro, ainda não percebeu? Abra seus olhos. Sei que não posso muito dar discursos assim, em termos de história muito, porque tem que haver muita teologia. E é verdade. Aqui esse estudo eu passei mais de uma semana estudando isso. Fazendo isso, porque eu resolvi abrir meus olhos para a verdade e não para a mentira. Até quando pastores, padres vão enganar. Uma das coisas que mais me enganou foi o nome Senhor. Quando eu também invocava, fugindo aqui um pouco do contemporâneo, quando eu invocava o nome do Senhor, eu pensava que eu estava invocando o nome do Altíssimo. Mas na verdade, Senhor significa em hebraico Baal, Baali, Baal-Zebul. Quer dizer, eu estava invocando uma presença demoníaca, uma presença de deuses estranhos, não do Altíssimo. Isso foi um engano também, um engano de Roma que veio até mim e eu fui enganado. Mas agora o Eterno abriu meus olhos e agora eu quero também, junto com a ajuda do Eterno, abrir seus olhos para a verdade. A história, ela conta ao nosso favor, ela conta ao seu favor também. Ela pode abrir teus olhos assim como foi aberto o meu, tá? Foi um grande prazer estar mostrando esse grande estudo para todos vocês que estão me assistindo. Vou gravar outro vídeo falando mais dessa teoria, né, da enganação, da alteração que foi feita na Bíblia, porque eu creio que não foi eu creio que não foi só uma, mas foi a Bíblia quase toda, e que o nome do Salvador foi tirado, foi alterado, que não é Jesus coisa nenhuma, tá? Agradeço pela presença de todos que estão assistindo meu vídeo, e em nome do Eterno, que o Eterno possa abençoar a todos.